Essa é a segunda parte da resposta que eu vou dar ao contribuidor do Apoia-se e inscrito do canal David Lago, quando ele me pergunta: existem pessoas cuja posição já é definitiva e que não valem a pena engajar em um debate político? Recentemente participei de alguns debates onde a outra pessoa tinha uma visão tão rasa da realidade da política que foi impossível embasar minhas falas e argumentos. A outra pessoa ou fica boiando ou te taxa de pedante. Ou faz sentido ser conivente com a posição de algumas pessoas somente para manter uma amizade? Para essa discussão eu gostaria de trazer uma citação de Nietzsche sobre Sócrates que a gente vai encontrar em Crepúsculo dos Ídolos. Então, ao analisar Sócrates, Nietzsche vai fazer uma série de inferências que vão nos ajudar a pensar essa questão do David Lago. Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se e quem não pode contribuir financeiramente, pode contribuir com o canal ajudando a divulgar, falando bem dele ou falando mal também, porque hater também ajuda a crescer o canal. Enfim, o engajamento de vocês ajuda o canal a crescer. Então vamos lá. O que o Nietzsche vai dizer? Com Sócrates, um gosto grego se altera em favor da dialética. O que acontece aí propriamente? Sobretudo, um gosto nobre é vencido. Com a dialética, a plebe se põe em cima. Antes de Sócrates, se rejeitava, na boa sociedade, as maneiras dialéticas. Eram tidas como más maneiras, eram comprometedoras. A juventude era advertida contra elas. Também se desconfiava de toda essa exibição dos próprios motivos. Coisas de respeito, como homens de respeito, não trazem assim na mão os seus motivos. É indecoroso mostrar todos os 5 dedos. É de pouco valor aquilo que primeiramente tem de se provar. Onde a autoridade ainda faz parte do bom costume, onde não se fundamenta, mas se ordena, o dialético é uma espécie de palhaço. As pessoas riem dele, não o levam a sério. Sócrates foi o palhaço que se fez levar a sério. O que aconteceu aí realmente? Bom, para quem não sabe, Sócrates foi condenado à morte. Eu não vou tentar decifrar aqui a posição de Nietzsche. Nietzsche é bastante controverso. Ele está ao mesmo tempo criticando Sócrates, ele está ao mesmo tempo exaltando certo tipo de poder e autoridade, o poder e autoridade, mas ao mesmo tempo ele está dando ferramenta para pessoas como Foucault, por exemplo, pegar frase como é de pouco valor aquilo que primeiramente tem de se provar, para falar de poder. Ele está falando de poder. E ele está falando dos nobres, ele está falando das elites. Se é verdade que, de maneira não tão simples, o Nietzsche não vê um problema em existir elite, pelo contrário, tá? Ele fala de vontade de potência, etc., de além do homem, mas eu não quero entrar nisso, tá? Se é verdade que a opinião do Nietzsche é, eu diria, inclusive ambígua acerca disso, também é verdade que as ferramentas que ele dá e a verdade que ele traz, quando ele diz que Sócrates se incomodava com a dialética, quando ele diz que os nobres, né, então vamos tirar os nobres, vamos pegar a elite não gosta de dialética, a elite não gosta de discutir, a elite entenda quem tem poder, quem tem real poder, não gosta de discutir. Quando um poder precisa ser discutido, precisa ser fundamentado, precisa se provar, é porque ele já não é tão poderoso. Então você faz certo papel de palhaço quando você está argumentando contra o poder. O que eu quero dizer aqui para o David Lago e para todos vocês? É que não existe uma cultura dialética. O próprio Sócrates não fundou isso, porque o Sócrates nunca escreveu nada. Na verdade, o próprio Sócrates, agora eu já estou trazendo Daniel, não tanto Nietzsche, mas o próprio Sócrates foi passado adiante por Platão, que escreveu aquilo que a gente chama de diálogos socráticos, que na verdade são monólogos platônicos. Então Sócrates, ele é uma figura de Platão, ele realmente existiu, tá? Muitas vezes eu pergunto, ele realmente existiu, muito possivelmente, mas ele não é o autor do que a gente propaga adiante. Ele era alguém que influenciou Platão, e Platão escreve então seus textos brilhantes, muito bem escritos, etc. Mas ele não está fazendo dialética de fato aí.
próprio Platão era um nobre e o próprio Platão nunca se engajou na dialética. O próprio Platão pegou a sua autoridade de nobre, a sua autoridade de gênio, a sua autoridade de pessoa brilhante e propagou essa autoridade e a gente engoliu. Então, quando você discute com um bolsominion ou com qualquer pessoa que não está aberta a discutir com você, é porque essas pessoas elas não querem dialética. Muitas vezes as pessoas até acham que querem ou fingem que querem, porque é muito bonito parecer dialético, é muito bonito parecer democrático, mas a verdade é que a humanidade sempre odiou a dialética e a humanidade sempre odiou a democracia. A democracia, inclusive, de fato, assim, se você põe um padrão minimamente digno por que é democracia, a democracia nunca existiu. A gente não vive numa democracia, os Estados Unidos não é uma democracia, a Europa não é democrática. O que existe é o poder, o que existe é um momento em que o poder não consegue mais se propagar sem dar uma roupagem dialética, uma roupagem democrática a si mesmo. Então, se você está debatendo com alguém que pode ser os bolsominions fazem muito isso, mas pode não ser qualquer espectro político, qualquer partido político, qualquer opinião, qualquer pessoa que você esteja debatendo pode ter esse comportamento. A pessoa, ela não aceita fatos, ela não aceita, por exemplo, que você desmistifique uma fake news, ela não aceita que você traga dados que comprovem que a opinião dela é falsa, ela não aceita argumentos que refutem a opinião dela. Sempre que você estiver debatendo com uma pessoa assim, saiba você que não tem nada que a dialética pode fazer. Essa pessoa, como grande parte, como a humanidade, como toda a Grécia Antiga que condenou Sócrates. Claro que Sócrates também recebeu votos a favor dele, etc. Não existe consenso, mas assim, toda a humanidade, de modo geral, odeia a dialética. A dialética, ela é a arma dos fracos e ela não funciona muito, tá? Tanto que os fracos não estão numa boa posição no mundo de hoje e nunca estiveram na história da humanidade, mas ela é a arma dos fracos. Eu diria mais, né? Ela é a arma dos fracos e a dissimulação dos fortes, porque os fortes hoje, eles conseguem, né, pega os Estados Unidos, pega a OTAN, pega a Europa, pega os países colonizadores, os fortes hoje, eles conseguem parecer dialéticos, eles conseguem parecer democráticos, eles conseguem seduzir, mas eles seduzem porque eles possuem os recursos da sedução e porque eles jogam muito bem jogado o jogo da sedução, eles jogam muito bem jogado o jogo do poder, e o jogo do poder nos dias de hoje, ele passa por uma roupagem dialética, ele passa por uma roupagem democrática, mas ele não joga nenhum jogo dialético e nenhum jogo democrático. Então, dito isso, algumas pessoas que votaram no Bolsonaro já não votam mais no Bolsonaro, muitas vezes por causa de algum poder, não só da dialética, mas preço da gasolina, enfim, uma série de coisas que afetam a sua vida, as próprias mentiras do Bolsonaro, ele mente objetivamente, então pessoas que acreditaram nas mentiras, que depois descobriram que é mentiras, deixam de votar nele, mas essa altura do campeonato, uma pessoa que ainda apoia o Bolsonaro é porque ela odeia muito a dialética e a democracia e os dados e a desmistificação das fake news e a lógica e os fatos, enfim. Então não vale a pena em momento algum discutir com essas pessoas. Dito isso, eu quero dizer que a dialética, embora acredite que a gente deva tentar de fato construir uma cultura mais dialética e mais democrática, ela não é uma panaceia que resolve todos os problemas. Nazismo não se debate, se combate. Fascismo não se debate, se combate. Quanto mais dialética e democrática for uma cultura, mais sentido faz ser dialético e democrático. Se não tem nada de dialético e democrático numa cultura, não faz sentido nenhum. O ideal seria jogar os pauzinhos do poder, conseguir algum tipo de poder que faça com que você consiga derrubar essa cultura, ainda que com armas ruins, tá, gente? O nazismo não foi derrubado de maneira por heróis, por pessoas grandiosas. A gente até fala que elas eram grandiosas, algumas, blá blá blá, né? Faz todo um joguinho, mas o nazismo foi derrubado, inclusive, por pessoas que defendiam posições muito próximas dele. Muitas vezes o problema, né? Muitas pessoas que estavam combatendo o nazismo nem tinham opiniões
tão contrárias ao nazismo, mas tinham interesses contrários ao nazismo, porque a Alemanha queria de fato dominar o mundo inteiro, entendeu? Então não foi porque Hitler era malvado. Churchill, que combateu o nazismo, né, fazia coisa muito parecida com a Índia, tá? Fazia coisa muito parecida com a Índia, e não foi pelos valores nazistas ou pela desumanidade do Holocausto que Hitler caiu. O próprio Aimé Césaire fala: Hitler cometeu o erro de fazer com europeus aquilo que a Europa fez com o mundo o tempo inteiro, tá? Então, não pensem vocês que o nazismo caiu por ser ruim ou alguma coisa parecida. O nazismo caiu porque os interesses conflitantes venceram, eram mais fortes. Hitler queria demais, Hitler foi longe demais, Hitler queria conquistar o mundo e, de fato, o mundo precisava se opor a ele. Ainda que muitas dessas pessoas que se opuseram a ele compartilhassem em algum grau dos valores que ele tinha, né? Valores nazistas, nazifascistas, enfim. Então, dialética e democracia é um sonho que a gente precisa continuar lutando, não é uma panaceia, não é algo que a humanidade adora. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até breve.